Amém, queridos? Eu tenho uma palavra hoje, e essa palavra eu estava falando pela manhã que eu estava ali orando, agradecendo o Senhor, porque falar desse assunto para mim, eu sou uma pessoa improvável, porque o que nós vamos falar, eu não tive modelo em casa, e pela graça e misericórdia do Senhor, hoje eu posso falar desse assunto, pela experiência que nós temos vivido, e eu quero que você possa abrir a sua Bíblia em Gênesis, o início da criação, capítulo 1, e nós vamos ver o versículo 26. Gênesis 1, 26 diz assim, você pode poder acompanhar aqui no telão. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Querido, aqui iniciava-se um grande projeto da parte de Deus. E eu já quero te dar o tema dessa mensagem, onde é discernindo as estratégias do inimigo contra a minha família e me posicionando contra elas. Nós precisamos discernir nesse tempo onde nós vemos uma investida tão grande de Satanás contra as nossas famílias. E eu quero dizer uma coisa para você, o diabo odeia a minha e a sua família. Acredite, o diabo não brinca de fazer maldade. O diabo não tem pena de ninguém, ao contrário, ele nos odeia, porque o plano de salvação para nós chegou e nós podemos viver na eternidade com o Senhor. E por conta disso ele nos odeia. Mas eu quero dizer para você, Deus ama as famílias, quem pode dar um glória a Deus por isso? E Ele as criou segundo o seu propósito. É interessante que Adão e Eva, eles não foram gerados de um ventre, de uma mulher. Tudo porque, Ana, Deus queria fazer esse formato. Imagino eu lá no céu, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tendo uma conversa, como nós iremos dar início a um projeto lindo, a uma grande criação, um modelo de uma família. E Deus disse, nós vamos fazer ele do pó. Nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nós vamos criar ele conforme nós somos. E a Bíblia diz que ele formou o homem do pó, segundo a sua imagem e semelhança. Mas Eva ele tirou de uma de suas costelas. Segundo alguns pregadores, eles dizem que adormeceu o homem para não dar pitaco na formação da mulher. Enfim, ali, querido, Deus começa a planejar. E ele formou o homem do pó. E de uma de suas costelas, Eva, que dava-se início ao plano perfeito de Deus. Ele disse para o homem, havia uma ordem, cresçam, repitam comigo, cresçam, multiplique, governe a terra e domine. Esse era o propósito de Deus na formação da sua grande obra, quando Ele criou o homem. O homem foi feito para governar, o homem foi feito para dominar, o homem foi feito com um propósito que Deus o criou. Aqui estava o formato perfeito de Deus e dava-se início a um modelo de uma grande família. Nós começamos a ver ali, mas querido, Satanás, ele odeia as famílias, como eu falei ainda há pouco, e ele vai investir pesado para destruir a nossa família. Olha o que está no capítulo 2, ainda de Gênesis, o versículo 8, diz assim, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Querido, dava-se início ao modelo de uma família, e houve o seu lugar aonde ele estava colocando essa família. E essa família foi colocada dentro de um jardim, um lugar preparado da parte de Deus. Deus criou um jardim que é hoje o meu lar e o seu lar. Olha para quem está do seu lado, se é o seu cônjuge assim, querido, amor, esse jardim é o nosso lar. Quem pode dizer um amém? Esse jardim, se não é, fala com todo respeito, diga irmão, esse jardim é o nosso lar, é a sua casa, é a sua família, amém? Então Deus, ele criou esse lar e colocou um homem.
Nossa casa é esse jardim cheio de toda a provisão e bênção de Deus. Mas assim, querido, como Ele criou o jardim, Ele colocou 2 árvores dentro daquele jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Querido, nós temos hoje o nosso jardim. E também no nosso jardim, nós temos também as árvores do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E nós precisamos estar muito, muito atentos. Porque o propósito de Deus em nos colocar dentro desse jardim é para que a gente possa cultivar, para que a gente possa realmente estar ali cuidando dele. O capítulo 2 ainda do versículo 15, fala assim: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Esse é o propósito a qual Deus criou você, homem e mulher, para cuidar desse jardim. Diga para quem está do seu lado, diga assim: Deus me deu um lar para cultivar e tomar conta dele. A ordem era dentro desse lar: coma à vontade de qualquer árvore, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Querido, como eu falei, temos dentro do nosso lar hoje essa árvore. E eu pergunto para cada um de nós, e responda para você mesmo: qual é o fruto que eu tenho comido? Do qual árvore eu tenho escolhido comer? Será que eu tenho comido realmente o fruto que me traz vida? Que traz vida para o meu lar, que traz abundância, a presença de Deus? Ou será que eu tenho feito como Adão e Eva? Acreditado na serpente, nas mentiras de Satanás, ao ponto de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha o que Provérbios está dizendo para nós, capítulo 18, o versículo 20 em diante. Eu vou ler na tradução da Bíblia Nova Atualizada de Almeida, que eu achei muito legal essa tradução, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza comerá do seu fruto. Qual é o fruto que eu tenho me alimentado? O que este pequeno órgão aqui, que a Bíblia diz que é capaz de tocar fogo numa floresta e acabar com a raça da humanidade, tem feito? Nós temos comido do fruto do qual nós temos realmente nos alimentado. Eu falei pela manhã o seguinte: o nosso plantio, querido, ele não é obrigatório. Você sabia? Você planta se você quiser você não planta. Não é obrigatório, porém, a nossa colheita, ela é obrigatória. Se eu plantei coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plantei coisa ruim, eu vou colher também coisa ruim. Não tem como, é a lei da semeadura. Então, querido, nós olhamos essa ordenança e infelizmente nós conhecemos a história. Adão e Eva foram e infelizmente comeram do fruto do qual não poderia comer. E por conta disso, você conhece toda a história. Para uma família ser bem-sucedida, nós precisamos estar atento aos princípios que regem no reino espiritual. Tudo que está acontecendo aqui nessa noite já tinha acontecido no reino espiritual. Tudo que acontece aqui no reino natural acontece primeiro no espiritual. E nós precisamos entender, querido, que existem princípios que nós precisamos obedecer. E tem uma frase que o pastor Cote fala, que se eu quebro o princípio vai me quebrar. O princípio vai me quebrar. Eu preciso entender, querido, que família, ela não vem pronta. Eu preciso entender que família se constrói. Eu preciso entender que eu tenho que cuidar da minha família, porque Satanás lá fora está destruindo muitas famílias, inclusive de dentro da igreja. Pessoas que a gente olha e aparentemente, meu Deus. Quem está me entendendo? Nós precisamos entender dentro desse jardim, volto a dizer, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem a árvore da vida, do que eu tenho me alimentado, do que a minha família tem alimentado. Eu preciso entender que se eu viver esse princípio, eu vou colher coisas boas. E a pergunta para nós hoje é: como você está cuidando do seu jardim? Como é que você está cuidando? Quem tem jardim em casa, levanta a mão aqui. Você deixa de qualquer jeito? Não. Você precisa às vezes podar. Você precisa às vezes colocar um adubo, tirar uma planta do lugar.
Mudar porque está sufocando algumas. E é assim também o nosso jardim, a nossa família, o nosso casamento, o relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos fazer manutenção, nós precisamos sentar, nós precisamos cuidar. E Satanás, ele tem feito de tudo para banalizar a palavra família. Tem feito muita investida para destruir as famílias. A responsabilidade é nossa de cuidar, cultivar, dominar e governar. É nossa. A responsabilidade não é do professor, a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade não é do discipulador, a responsabilidade não é dos seus pais, a responsabilidade é nossa de cuidar, de cultivar, de dominar e de governar muito bem esse jardim a qual Deus nos confiou. Eu posso ouvir um amém? Desde o início, Satanás sempre tentou destruir a família. Eu quero entrar aqui com você para a gente ver algumas estratégias desde o início que Satanás tem criado para destruir a família. Aqui que começa a palavra. Quero que você possa abrir e com muita paciência eu quero que você leia comigo Êxodo capítulo 1, nós vamos ver do versículo 6 em diante. Eu peço a sua paciência, a gente precisa ler para você entender o que eu quero ministrar aqui. Êxodo 1, versículo 6 diz assim: com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em toda a sua exigência. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, segura essa parte, se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Querido, a ordem aqui de Faraó era que os homens fossem oprimidos com serviços pesados, trabalhos forçados, com crueldade para tornarem suas vidas escravas e amargas. E nós vamos ver a primeira estratégia aqui de Satanás, é anular,
ou destruir o sacerdote da nossa casa, o esposo, o pai, escravizando ele, enganando e aprisionando. Satanás, ele quer calar a voz do sacerdote dentro da nossa casa. Satanás, nós vimos hoje sendo usado, Faraó representa Satanás nessa história. E nós vemos ali ele colocando trabalho pesado para que aqueles homens se tornassem, como nós lemos aqui, com trabalhos forçados, amargos. Homens amargurados, homens escravizados. Eu sei que hoje, literalmente, não é isso que Satanás faz. Mas eles usam as suas estratégias para calar a voz sacerdotal dentro da nossa casa, através de escravidão do pecado. Quantos homens, querido, que perderam sua voz dentro da sua casa, porque se tornaram viciados, escravos na pornografia, se tornaram escravos na prostituição, na masturbação, no adultério. E eu preciso falar preciso falar abertamente para você isso, porque na nossa televisão isso passa tão normal e é ensinado de uma maneira tão errada. E nós precisamos estar muito atentos, porque a investida de Satanás para destruir a minha e a sua família não é qualquer uma, vai ser pesada. E uma das que eles têm usado é calar a voz sacerdotal. Satanás quer calar a voz masculina de autoridade. Deus criou o homem para cultivar, para governar, como nós lemos, para dominar, para cuidar desse jardim. Sobre ele havia essa autoridade e essa responsabilidade. E eu quero mostrar para você, segundo pesquisas, o que a pornografia causa na vida de um homem. Eu quero ler só para você, segundo pesquisas com provas, e a Bíblia também já diz que o consumo em pornografia vai diminuir uma grande quantidade da massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Vai prejudicar sua plasticidade neural, vai gerar burrice. O consumo de pornografia vai gerar insaciedez sexual. A verdade é que a pessoa vai sendo intoxicada pelo vício. Mas o pior de tudo não é a questão física. A pessoa se torna até antissocial, impaciente, egoísta, egocentrista, ignorante. Essa é a parte física apenas e moral. A parte espiritual, a pessoa atrai muitos demônios e financeiramente ela não rompe. Conta-se uma história verídica de um pai que ia para um quarto à parte da casa, algumas noites na semana, Ana, para assistir pornografia escondido. Só que tem aquele filho que é curioso. E o filho começou indo atrás, e a janela de vidro onde tinha a cortina ficava um pouco aberta. Isso aqui é verídico, tá? O filho começou a ver que o pai estava assistindo pornografia. E o filho também, todas as vezes que o pai entrava no quarto para assistir, o filho já sabia, ia e também ia assistir escondido. Sabe o que aconteceu? Esse irmão mais velho pegou seu irmão mais novo e abusou dele. A pornografia anula a autoridade do homem na sua casa. O adultério endemoniza a cama. A pornografia e o adultério levam os nossos filhos a ficarem vulneráveis a abusos. Você está entendendo como Satanás pega pesado? Você está entendendo o porquê, querido? Tem tantos homens que Deus te deu autoridade. E quando eu falo isso, não se ofenda. Nós não estamos aqui em nenhum momento querendo te desclassificar. Mas eu quero dizer para você, homem, Deus te deu autoridade na sua casa. A voz que você levanta na presença de Deus tem autoridade. Quando você se levanta posicionado dentro da sua casa, Satanás tem que correr. E é por isso que ele tenta te anular, calar tua voz. Querido, e nós podemos ver aqui que essa é a estratégia de Satanás. Quantos esposos e pais se anularam dentro de casa, na hora de se posicionar dentro do casamento? Por quê? Porque existe escravidão nessas áreas. Quantos, queridos, se anularam na hora de corrigir seus filhos e perderam seus filhos lá fora? Quantos? Que na hora que realmente é para se posicionar não consegue. Eu conheço história, querido, de pais que viveram isso.
E que quando foi para corrigir o filho não conseguia, porque Satanás colocava aqui na mente dele: ei, quem é tu para fazer isso? Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós, acredito que de 40 anos para frente, nascemos em um lar que não foi evangélico. Muito de nós viemos dessa prática, muito de nós não conhecemos esse modelo de família. Mas hoje, querido, através do sangue de Jesus, nós podemos ensinar para os nossos filhos um modelo de família temente ao Senhor. Se você viveu isso, querido, você está olhando para uma mulher que já viveu isso. Se você se arrependeu, o sangue de Jesus é capaz de te purificar e levantar a sua família com uma família curada, restaurada. E você não pode se calar. Se você se arrependeu, se você confessou, está na mão do Espírito Santo, então ele vai trabalhar. Mas aquilo que está escondido está na mão do diabo, ele vai trabalhar também pesado. Quem está me entendendo? Eu preciso entender isso. Homens, Deus te deu autoridade na sua casa. Não é autoritarismo não, que a gente vai ter que ter cuidado com isso. Porque tem aquele homem que quer ser autoritário. Aqui quem grita mais alto sou eu. Não é esse tipo de autoridade. É autoridade para governar o seu jardim. É autoridade para cultivar o seu jardim. É a última palavra. Sabe de uma coisa? Os seus filhos, é você que ensina para eles a sua identidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A orfandade gera uma ferida muito grande na vida de uma criança. O nosso tempo não vai dar para a gente falar muita coisa. A gente estava conversando hoje, eu estou lá na pastoraela, a gente estava conversando. A orfandade te traz insegurança. A orfandade te traz medo. A orfandade faz você achar, será que é para mim, será que não é? E eu estava dizendo para ela, se eu olho para os meus filhos é assim, se não gosta de mim, está tudo bem, se gosta, tudo bem também. Meus filhos são resolvidos, por quê? Porque a paternidade afirma quem eles são. Está entendendo, pai? É você que afirma a identidade da sua casa. Quantos se anularam? Quantos maridos deixaram que suas mulheres assumissem o seu papel? Essa é a segunda estratégia de Satanás. Mulheres assumindo o seu papel, deixando toda a responsabilidade nas costas da esposa. E às vezes, querido, quantas mulheres também sem sabedoria assumiram esse papel e hoje envergonham o seu esposo, exigindo dele que se posicione. Mas como? Eu conheço história de mulheres que expõem o seu esposo. Querido, eu não estou aqui para expor ninguém ou envergonhar, ou dizer, porque a senhora não mora lá, realmente eu não moro. Mas você está diante de alguém. Tudo que eu estou pregando aqui eu vivi. Como eu vi da orfandade, Ana, e eu não tive pai para fazer, a mamãe teve que trabalhar, então eu tive que muito cedo aprender a me virar. Quando eu fui casar com Paulo, pensa numa mulher que não sabia esperar. Se eu dissesse, Paulo tem um negócio para ele não fazer, eu ia lá e fazia. Paulo tem tal coisa para fazer, eu ia lá e fazia. Então eu roubava a posição dele. E eu fiz isso por muitos anos. Quando foi um dia cansou. Porque isso não foi feito para a gente, foi feito para eles. E eu comecei a querer cobrar. Ele disse, eu te deixei bem à vontade, Alessandra. E quantas das vezes a gente expõe o nosso marido? Preguiçoso. Já vi mulheres assim, não quer nada. Não ora. E não sei o quê. E a gente assume o papel, querido. E Satanás vai só trabalhando dentro da nossa casa. Na verdade, ele senta e vira plateia. Porque ele não precisa de muito. Porque nos falta sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Um conselho de alguém que já fez isso. Para de falar mal do seu esposo para as pessoas. Fala dele para Deus. Vai para o teu quarto. Deus, eu preciso que meu marido se levante. Senhor, em nome de Jesus, se depender de mim, eu vou me levantar. Eu vou ser essa mulher que vai levantar o meu esposo. Faça isso, querido. Essa é uma estratégia que Satanás tem usado. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 5:21 em diante. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposa, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Mas também ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo, bem embaixo, qual é o papel do esposo.
Efésios 5, do 25 em diante. Marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e Ele se entregou por ela. Querido, aqui o papel mais difícil, eu sempre digo isso quando a gente vai reunir com algum casal, é do homem. Porque a gente é feito de emoção, nós somos uma caixa de emoção. A gente beija, a gente não tem vergonha de dizer eu te amo. É uma lambuzeira de nhanhanhã entre nós, mulher, e beijinho, e mimo. Vê se o homem faz isso. Faz nada. Deus me livre, dá um beijo, né? Então qual é o papel mais difícil? É amar. A Bíblia está dizendo que eles têm que amar ao ponto de morrer por nós. E eu sempre falo uma coisa. Se nós tivermos um marido que está ao ponto de morrer por nós, não tem como a gente deixar de se sujeitar. Mas também, se nós formos uma mulher que se sujeita, que se submete aos nossos esposos, não tem como ele também deixar de nos amar. E quando eu falo essa sujeição aqui, não é um homem colocar um cabresto no pescoço da mulher, não. Porque tem muita gente que confunde isso aqui. Submissa quer dizer concordância, mútuo acordo. Não é o que eu quero como dominador, não. Se só uma parte quer, senta e resolve. Eu preciso entender isso, o nosso tempo está correndo, deixa correr, que eu estou só na metade da palavra. Querido, os conflitos começam quando há esta inversão de papéis. Quando cada um se posiciona no seu devido lugar, com responsabilidade, vamos vencer as armadilhas de Satanás. É aqui que há essa inversão. Tem casa, querido, que a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos. Tem filho que quer gritar mais do que a mãe, mais do que o pai. Tem casa que se o pai e a mãe não calar a boca, é capaz do filho bater. E há uma inversão de papéis e Satanás tem trabalhado para destruir as famílias. E nós encontramos tantos jovens e adolescentes que a gente pergunta, quem quer casar? Deus me livre. Porque lá em casa a gente só vê briga. São os modelos que Satanás tem usado, as estratégias dele para destruir. A outra estratégia que ele tem usado é mate os filhos, principalmente os meninos. Essa era a ordem que nós lemos de Faraó. Como as parteiras não obedeceram a ordem dele, de que se fosse menino teria que matar, ele pegou e disse, jogue todos os meninos no rio Nilo. A outra estratégia de Satanás é anular a futura geração. Sabe para quê? Para levantar um movimento de ideologia de gênero. Para levar as nossas crianças a serem erotizadas. Para levar as nossas crianças a se tornarem totalmente vulneráveis para o tráfico de crianças. Eu não sei se você consegue perceber, mas há um avanço tão grande contra as nossas crianças. Uma investida das trevas tão grande para crianças que somem no Brasil. Há uma investida tão grande, querido, para haver uma crise de identidade na vida dos nossos jovens. E hoje, a maneira de jogar no rio Nilo não é mais algo como físico. Hoje, essa morte de jogar no rio Nilo é uma morte espiritual, com comportamento de crise de identidade, viciados em jogos, excesso de tela e todo tipo de abuso nas escolas e dentro de casa. Ei, olha aqui para mim, papai. Se seu filho fica trancado dentro do quarto e você não sabe a senha deste celular aqui dele, está na hora de você entrar em alerta. Está na hora de você sentar e se tornar o melhor amigo do seu filho. Está na hora de você estar com a antena ligada. Porque não é porque ele está lá dentro da casa que ele está protegido. Às vezes lá dentro da casa está acontecendo coisas terríveis e eu preciso estar atento. Porque Satanás está querendo jogar no rio Nilo o maior projeto que Deus te deu, que foi filhos, herança do Senhor. E eu preciso estar totalmente atento. Um excesso de telas. Querido, Satanás tem roubado. É incrível, a gente senta na sala, eu fico às vezes prestando atenção. Lá em casa, quando a gente senta, o Daniel no celular dele, o Paulo no celular dele, eu no celular. Aí eu olho. A gente está conversando, ninguém olha mais no olho.
Porque se a gente sair daqui, meu irmão, o que tem joguinhos destruído o casamento. Homens e mulheres viciados em joguinho de tigrinho do inferno. Nós precisamos estar alerta, amém, queridos? Nós precisamos e vamos correr, porque o tempo corre aqui. Pais, muita atenção aos seus filhos, principalmente se eles já têm celular e rede social. Eu sigo um policial no Instagram, e ele mostra algumas imagens que eles começam a mostrar, o cinto de pelúcia, algumas coisas tão bonitinhas para tentar atrair as nossas crianças, mas por detrás são abusadores, são homens usados por Satanás para querer matar espiritualmente os nossos filhos. Mas eu estou diante de uma igreja que está posicionada em favor da sua casa, amém? Que não vai permitir que a herança do Senhor, aquilo que Ele confiou para você, seja destruída. Saiba de uma coisa, Deus te deu os teus filhos como herança, e Ele vai prestar conta, sabia? Quando nós chegarmos lá diante do grande trono branco, Ele vai perguntar: Alessandra, cadê a Vanessa? Cadê a Pauliane? E o Daniel? Senhor, estão aqui. O Senhor me deu a herança e eu te devolvo. Isso é muito forte. Nós precisamos ter cuidado com isso. Salve os seus filhos. Seja como Puá, seja como aquelas parteiras. Cifra e Puá, salve os seus filhos. Sejam tementes a Deus. Senta, conversa. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Ame. Ame. Eu quero falar para você alguns tópicos para proteger a nossa família. São tópicos que a gente já conhece e que a gente às vezes deixa tão a desejar. Primeiro, mantenha um diálogo sadio entre você, pai e mãe, esposa e esposa. Sente e põe em ordem a casa. Tem alguma pendência? Tem alguma coisa que nunca foi confessado? Tem alguma coisa que nunca foi colocado na luz? Senta hoje e conversa. Porque aquilo que está na mão do diabo, está nas trevas, ele vai lutar para que visite na vida dos nossos filhos. A Bíblia fala que Davi, depois que adulterou com Batseba, ele disse: olha, aquilo que tu fizeste às escondidas, os teus filhos farão à luz do dia. E você conhece a história. Senta, conversa, diálogo, cura, sara. Deixa eu te dizer uma coisa, eu por anos, quando eu conheci o Paulo, nós já fizemos agora 26 anos de casado, agora em fevereiro. A gente começou de uma maneira totalmente errada. A gente não conhecia esses princípios. Quando a gente chegou na igreja, a gente já tinha Vanessa. Quebramos um princípio, nossos pais não queriam, a gente insistiu, nossos pais não queriam, a gente insistiu e fomos, casamos. Mas sofremos pior do que sovaco de aleijado. Sofremos e muitas consequências vieram. Muitas consequências. E uma delas foi que quando a gente estava namorando, o Paulo engravidou uma moça. Só que não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Depois da gente estar 6 meses junto, lá vem: Alessandra, eu engravidei uma moça. E a gente já estava junto, a gente se gostava. Mas eu não gosto dela. Como é que tu não gosta, cristão? E foi enfim. E por anos eu não conseguia perdoar o Paulo. Por anos, porque eu tinha sofrido todo e qualquer, apanhei, porque queria ficar com ele. E por anos isso foi tormentando, mesmo estando na igreja. Quando foi um dia a gente precisou sentar. O Daniel começou a ver, pastor Romário, que chegou mais um menino dentro de casa. Ele dizia: mamãe, por que esse menino chama de papai para o papai e não chama de mamãe para a senhora? Eu olhei para o Paulo está na hora de contar. Nossos filhos precisam saber. Nossos filhos precisam ser redimidos das nossas práticas. E a gente teve que contar toda a história. Tivemos que contar toda a história, redimir, tirar nossos filhos de baixo. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso. E a gente precisou manter esse diálogo sadio. Hoje o Paulo tem 3 netos. Eu tenho só 2. E tem 3 porque o outro filho... Não, é 4 na verdade, que tem os 2 lá do outro filho dele, que é mais velho que a Vanessa. E nós temos os 2 aqui da Vanessa. E hoje é um assunto resolvido. Graças a Deus hoje ele serve o Senhor, ele tem família. Segunda
parte que nós devemos proteger. Mantenha a transparência, não esconda nada de sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais. Filhos, não escondem nada. Olhe para cá para mim, filhos, adolescente, jovem. Teu melhor amigo não é o colega da escola. Teu melhor amigo não é o coleguinha da rua. Teu melhor amigo só é bom para você até o dia que você serve. Depois que você não serve, teu melhor amigo é a tua mãe com teu pai, que não vai sair na esquina contando a tua história e te expondo. Cadê os filhos? Quem pode dizer um amém? Esse é o seu melhor. Seja transparente. Seja transparente. Eu quero concluir, querido, dizendo para você, eu era muito envolvida na igreja. Quando nós chegamos em Oriximiná, a gente chegou lá muito quebrado, a gente chegou quase separado com Paulo, quase a gente se deixando. O pastor Salles foi um resgatador da nossa família. E depois ali, quando eu comecei a me envolver na igreja, o pastor Salles foi restaurando a gente. Eu fui pegando um amor tão grande. E querido, não me entenda isso aqui como se eu estivesse colocando para você que a obra é um peso. Não saia daqui colocando palavras na minha boca, porque eu estou te contando isso como um testemunho. E eu fui entrando de cabeça, de domingo a domingo. E comecei a servir no Cura e Libertação, um ministério que eu amo demais. E os meus filhos foram crescendo, deixaram de ser criança. E quando foi um belo dia, querido, a nossa filha do meio começou a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. E eu estava servindo dentro do Ministério de Cura e Libertação. Eu vivia muito envolvida lá no ministério. E geralmente, querido, nós, quem convive com a gente dentro de casa, quem sabe quem nós somos, não é verdade? Os que convivem dentro de casa sabem qual é o termômetro de quem nós somos. Quem vai poder dizer para você quem eu sou é o Paulo. As pessoas lá fora apenas especulações. E eu lembro que a Pauliane estava sofrendo essa crise, mas eu estava linda e maravilhosa, atendendo as pessoas, sentando com casais. Eu tinha tempo para sentar com todo mundo. Se fosse preciso passar uma madrugada para fazer uma libertação, quantas vezes nós ficamos fazendo processo de libertação até 3, 4 da manhã com outras famílias, mas eu não conseguia fazer com a minha. Porque a gente é muito mais fácil servir fora, porque fora ninguém convive com a gente. Fora todo mundo vai dizer, poxa, a pastora Alessandra é uma bênção. Mas vai lá dentro da casa dela. Vê como ela trata o marido. Vê como ela trata os filhos. Vê como ela é. Querida, e por um bom tempo, a Pauliane chegou e sentou comigo. Eu estou te contando isso como testemunho. E ela disse, mãe, eu preciso sentar com a senhora. Eu não durmo de noite. Eu já pensei em me matar. E eu quero dizer para a senhora que eu não quero ser discipulada por ninguém, nenhuma outra pessoa. Eu quero que a senhora me discipule. Eu discipulava muita gente, querido. E eu não cuidava dos meus próprios. Querido, e naquela tarde é como se rasgasse a minha alma. Porque eu ouvi tudo que ela estava vivendo. Ela disse, mamãe, eu pensei em me matar, eu não me mato, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Querido, ali eu entendi que eu precisava cuidar da minha família, porque eu estava cuidando muito lá fora. E eu lembro que eu cheguei com o pastor Daniel, eu disse, pastor, eu era do Cura e Libertação, eu era do Louvor, sexta, sábado, domingo. Disse, pastor, eu preciso dar um tempo e voltar para dentro da minha casa. E o nosso relacionamento com Paulo não vivia tão bem, porque eu vivia tão envolvida e não tinha tempo nem para sentar com ele. E volto a dizer, a culpa não é da obra, a culpa é nossa, por não saber administrar o nosso tempo, por querer justamente servir mais fora, que é mais fácil, porque não convive com a gente. Eu disse, preciso sair do Cura e Libertação. Mas o que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com alguém? Não, eu preciso voltar para dentro da minha casa. Eu preciso praticar o que tanto eu prego lá no púlpito, o que tanto eu falo para os outros. Eu preciso voltar, o Senhor me abençoa, eu abençoo. E as pessoas sem entender, eu saí, pastor Romário, e começaram a dizer, bem caiu. As pessoas vão pensar o que quiserem da gente. E fui para dentro de casa. O que eu fazia pela madrugada, com aquelas famílias, quando a Pauliane estava lá, mamãe, eu estou com medo, vamos orar. Você vai orar sim. E eu comecei a gastar. O Paulo trabalhava como vigilante, querido. E ele sacrificava, ele trabalhava à noite. Nós sacrificávamos e domingo pela manhã, para domingo à noite a gente ficar como família lá no pátio de casa e conversar e gastar tempo com os nossos filhos. A Pauliane não queria se envolver na obra, a Pauliane não queria se batizar. A Pauliane via como se a obra me roubasse de casa.
tudo culpado foi eu. E nós começamos a investir tempo ali na vida da Pauliane, porque já morava só a Pauliane e o Daniel com a gente. Queridos, para resumir, porque o nosso tempo vai estourar, valeu a pena voltar para dentro de casa. Valeu a pena cuidar. Valeu a pena, sabe, sentar e gastar tempo. Hoje a Pauliane mora em Porto Alegre. Faz mais de 5 anos que eu não a vejo pessoalmente. E quando ela me liga: mamãe, Deus tem feito grandes coisas na minha vida aqui. Valeu a pena, eu digo para você, vale a pena hoje você parar tudo, se for preciso, para cuidar do seu verdadeiro patrimônio. Porque casa, carro, não é patrimônio. É bens. Teu maior patrimônio é a tua família, os teus filhos sendo bem-sucedidos. E eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Terceiro e último, mantenha a sua família na presença de Deus. Casais que oram juntos permanecem de pé. Filhos que são ensinados desde pequenininho, não se desviará depois de velho. Coloca para mim só esse versículo para a gente orar. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 7. Diz assim: ensina com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar. As ensinarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Gasta tempo, se é para você gastar um tempo, gaste ensinando seus filhos, conversando em família. Precisa pedir perdão, peça perdão. Precisa consertar alguma coisa, esse é o jardim que Deus confiou para mim e para você. Esse é o jardim. Você está olhando, por isso que eu te falei, eu sou meio improvável, eu não cresci nisso. Eu poderia ter perdido a minha família. A Pauliane poderia ter se suicidado. E eu sei que foi só a misericórdia de Deus, querido. Eu sei que foi só a misericórdia. E de verdade hoje, não me interprete mal. Às vezes o Paulo fica desesperado porque a gente não está cuidando bem dos irmãos. Não se ofenda com o que eu vou falar. Eu digo para ele: meu marido, se a gente como família, você cuidar bem da nossa família, o resultado virá. Cuida da tua família, porque se você cair hoje, se eu cair hoje, todo mundo amanhã esquece o que eu fiz. Mas se você cair hoje, a tua família não te deixa. Eu quero que você abrace seus filhos. Eu sei que o nosso tempo estourou. Quero só apenas mais 5 minutos, pastor. Eu quero que você ore com a sua família. Eu quero que você abrace a sua família. Ela não é perfeita como a minha não é. Eu quero que você possa decidir sentar com seus filhos. Ouça eles. Ouça a sua esposa. Se levante com autoridade na sua casa. O Arthur vai liberar essa música. Eu quero que você ouça e comece a orar. Comece a orar. Deixa eu te falar uma coisa: sua família é um projeto de Deus. Talvez seus filhos hoje não estão servindo. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus está nesse jardim, ainda há esperança. Se Jesus está na sua casa, ainda há esperança. Esse filho vai voltar, essa filha vai voltar, esse esposo pode ser transformado, essa esposa pode ser transformada. Mas nós precisamos cuidar. Pai, obrigado, Jesus. Pode aumentar o som, Arthur. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos dentro do nosso jardim. Nossa família não é perfeita, não, e nunca será. Mas nós estamos aqui posicionados. Nós oramos pelos nossos esposos. Eu quero que os homens possam levantar as suas mãos, Pai. Nós abençoamos a vida dos homens que estão aqui. Eles têm voz de autoridade na sua casa. Papai, nós declaramos, Pai, que se levante, Pai, um exército de homens posicionados na sua casa para pagar o preço, para orar, para decretar na sua casa, Papai, a manifestação do seu poder de cura, para declarar sobre os teus filhos que são bênção, Papai. Eu oro para que o Senhor levante esposas sábias, esposas tementes, Pai, que não vão expor seus esposos, Papai, mas vão se levantar na brecha, Papai, vão se posicionar, Pai. E eu oro declarando, Pai, os nossos filhos, Pai, não serão jogados no rio Nilo, Pai, mas eles serão, Pai, como flecha, vão chegar em lugares mais altos. Os nossos filhos serão bem-sucedidos. Os nossos filhos nasceram para dar certo, Pai. E nós declaramos esse jardim guardado e protegido pela Tua presença. Você pode levantar a sua mão
mão e agradecer a Ele pela sua família. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça a Deus pela vida da sua esposa. Agradeça a Deus pela vida do seu esposo. Obrigada, Pai, pelas restaurações. Obrigado pela cura. Obrigada pelo perdão. Obrigada porque o Senhor manifestou o perdão no meu lar, Pai, a restauração no meu lar. Obrigado, Jesus. Nós te serviremos com amor, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de eu fazer a oração da bênção apostólica, eu quero fazer um convite. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida para Jesus, quer se tornar um homem bem-sucedido para cultivar o seu lar? Tem alguém aqui nessa noite? Se o Senhor te trouxe nesse lugar e você ainda não tomou essa decisão, esse é o momento. Não saia daqui sem tomar essa decisão tão importante. Você, homem, é o sacerdote na sua casa. Você, mulher, é sacerdotisa na sua casa. E você, filho, é herança do Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Se você está aí sentindo seu coração acelerado e não está conseguindo vir aqui na frente, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e você peça ajuda para ela estar te trazendo aqui na frente. Mas não deixe de sair daqui sem fazer essa decisão. Sem fazer essa decisão tão importante. Amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, nessa noite pela Tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós estamos hoje discernindo as estratégias do diabo contra a nossa família. E nós estamos nos posicionando contra ela, Papai. Eu te agradeço, Pai, pelo esse primeiro dia da semana. Papai, que esse seja uma semana onde o nosso jardim será cultivado, guardado, protegido pelo Senhor, Papai. Senhor, nós declaramos, Pai, que na nossa casa, Papai, reinará a paz, o perdão, a alegria, a cura, a restauração. Pai, eu declaro a graça salvadora, a doce presença e manifestação do Teu Espírito. Guarde a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa levar cada um debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. No nome de Jesus, se assim você concorda, diga amém. E aplauda Jesus bem forte, amém. Deus te abençoe. Nós estamos com a nossa Paz Coffee funcionando. Nós temos salada de fruta, temos pudim, temos torta, rosquinha e salgado, amém. Ao sair, abençoe a igreja em nome de Jesus.